As criações culinárias podem ser protegidas pelos direitos autorais? Será que os pratos e receitas podem receber proteção de propriedade intelectual? Se sim, será que os direitos autorais se encaixam na dinâmica da indústria alimentícia? Proteger o conteúdo e a forma das receitas é a melhor maneira de se incentivar a inovação no meio culinário? Eu sou o professor Marcos Fachowicz e vamos trabalhar essas questões agora. Dependendo da forma da criação culinária, uma receita qualquer, um livro de receitas, programas de rádio ou de televisão receberão cada qual uma proteção diferente. O ponto principal será se as características exigidas pelo direito de autor estarão presentes e se estão sendo cumpridas. Essas exigências são: a obra deve ser uma criação do intelecto, deve ser exteriorizada, deve ser original e criativa e pode ser do campo literário, artístico ou científico. Na maioria dos casos, os requisitos não são preenchidos. A importância da proteção da culinária num país de dimensão continental como o Brasil, que de norte a sul possui várias etnias, de várias culturas, de uma miscigenação que faz com que a culinária do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste tenha cada uma especificidade, um gosto, um sabor totalmente distinto. Na maioria dos casos, os requisitos não são preenchidos, seja porque o objeto não é passível de receber proteção ou porque há falta de originalidade e criatividade na receita. Fritar um bife, cozinhar uma batata ou refogar uma cebola não faz de ninguém um chefe. Muito menos este preparo de prato faz com que haja proteção ou tutela jurídica desta operação ou procedimento. Portanto, não há aqui que se falar em qualquer direito intelectual. Alguns autores afirmam que as receitas não deveriam ser protegidas pelo direito intelectual. Isto como aponta a professora Maria Vitória em um dos seus trabalhos, como vocês podem ver aqui na descrição, por se tratarem de ideias e métodos que devem pertencer à comunidade. Muitas das receitas que poderiam ser protegidas pela propriedade intelectual se classificam como obras derivadas. Contudo, se o modo como a receita é apresentada for criativa, se ela aparece em forma de um poema ou se há presença de comentários e indicações junto ao texto, ela se torna uma obra original e criativa merecedora da proteção. E agora, os livros de receita, os segredos dos chefes e as patentes culinárias, como serão protegidas pela propriedade intelectual? Vamos ver primeiro a questão dos livros de receitas. Por serem resultados da escolha de diversos pratos, os livros de receita podem receber proteção como se fossem compilações, obras derivadas ou base de dados criativas. No entanto, isso não significa que a receita será protegida. Apenas a obra como um todo recebe a proteção dos direitos autorais conforme a Lei 9.610 de 98. Da mesma forma, quando um chefe se apresenta em um programa de TV, mesmo que o seu prato não seja considerado uma obra protegida e merecedora de proteção pelo direito autoral, a interpretação daquele chefe pode ser considerada como passível de proteção pelos direitos conexos de intérprete. Muitos autores ou músicos têm esse direito concedido quando interpretam uma obra, seja ela protegida ou não. Agora, as invenções ligadas ao universo gastronômico podem ser patenteadas? Vejam bem. O exemplo da gastronomia molecular, onde a moda é que nada do que esteja no prato seja o que parece. Esta aparência peculiar se dá por meio de processos físicos e químicos e a utilização de diferentes materiais, como enzimas, na produção da comida. Esses processos, maquinários utilizados, podem receber a devida patente. No entanto, os chefes querem confiar suas receitas aos segredos comerciais não levarão benefício algum
com as patentes, pois os pedidos de patentes ficam expostos e, uma vez revelados, o segredo será amplamente divulgado. Mas afinal, as criações culinárias devem ser protegidas? É fato que algumas criações culinárias podem receber proteção da propriedade intelectual, mas, no entanto, essa proteção pode não ser a mais adequada para a indústria alimentícia. Além disso, o processo pode barrar os incentivos para o desenvolvimento de inovações no mundo gastronômico. Por exemplo, os direitos autorais não protegem as receitas e seus conteúdos. Se assim fossem contempladas pela lei, a situação seria insustentável, pois sempre que alguém quisesse preparar um prato com base numa receita protegida, seria necessário pedir a autorização e pagar royalties ao autor durante toda a vida e por mais 70 anos após a sua morte. O direito da propriedade industrial, por sua vez, tem um período mais curto de duração, 20 anos. E pensando nisso, é uma forma interessante de proteger uma criação culinária, é proteger o design do prato, tornando a sua aparência visual como um modelo. No entanto, por conta do caráter compartilhado das receitas, é difícil incluir os requisitos da novidade e singularidade. É importante reconhecer a importância cultural da culinária como sendo uma indústria feita de herança e de inovação. Mas a questão do plágio das receitas, como fica? Existe uma autorregulação ética entre os chefes, baseados em 3 ideias principais. Um chefe não pode copiar as receitas inovadoras dos outros. Se algum chefe revelar seu segredo para o outro, este não deve repassar a informação para terceiros. E os chefes devem dar os devidos créditos aos desenvolvedores das receitas e outras formas de preparo dos pratos. Essas normas protegem as receitas e interpretações de cada chefe e mantêm uma vantagem competitiva entre eles, protegendo também a criatividade e a inovação do meio gastronômico. No entanto, há alternativas para aqueles que desejam proteger as suas criações, sejam por direitos da propriedade intelectual, pelos segredos de comércio ou por acordos de sigilos, dentre outras possibilidades. Para conhecer mais sobre estes e outros assuntos relacionados a direitos autorais, se inscreva em nosso canal.